Deus deseja que todos sejam salvos. De John Piper. Capítulo 1. Meu alvo. Meu alvo neste pequeno livro é mostrar, com base na Escritura, que a existência simultânea da vontade de Deus de que todas as pessoas sejam salvas e da sua vontade de escolher algumas pessoas para a salvação, incondicionalmente, antes da criação. Não é um sinal de esquizofrenia divina ou de confusão exegética, alvo correspondente a mostrar que a eleição incondicional não contradiz expressões bíblicas da compaixão de Deus para todas as pessoas e não anula as ofertas sinceras de salvação a todos que estão perdidos, entre todos os povos do mundo. Os textos que causam perplexidade. Os textos de Timóteo 2.4, Z. Pedro 3.9, Ezequiel 18.23 e Mateus 23.37 são os mais comumente citados para mostrar que a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e que ninguém se perca. Item 11 Timóteo 2.1.4, Paulo diz que a razão por que devemos orar pelos reis e por todos que se acham em altas posições é que isto pode produzir uma vida tranquila e mansa, o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Item 2 Pedro 3.8.9. O apóstolo diz que a demora da segunda vinda de Cristo se deve ao fato de que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Item Ezequiel 18.23 e 32. O Senhor fala sobre o seu amor para com os que perecem. Tenha o prazer 2 na morte do perverso, diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus caminhos e viva. Não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Item Mateus 23.37. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. E possível que a interpretação meticulosa de Timóteo 2.4 nos leve a crer que o desejo de Deus de que todas as pessoas sejam salvas não se refira a cada pessoa individual no mundo, mas, antes, a todos os tipos de pessoas, visto que todos os homens, no versículo 1, pode muito bem significar grupos como reis e todos os que se acham investidos de autoridade. V2, 3 também é possível que o vós em 2 Pedro 3.9, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, se refira não a cada pessoa no mundo, mas a vós cristãos professos, entre os quais, como disse Adolf Schlatter, estão pessoas que
somente por meio do arrependimento podem obter a graça de Deus e a herança prometida. 4. No entanto, o argumento em favor desta limitação da vontade universal salvadora de Deus nunca foi convincente para os arminianos. 5. E, para os nossos propósitos, este argumento não é decisivo, porque outros textos são mais convincentes. Ezequiel 18.23, 32, 33.11 e Mateus 23.37 apontam certamente para o desejo de Deus de que todas as pessoas sejam salvas. Portanto, como alguém que crê, de coração, na eleição individual e incondicional, também me alegro em afirmar que há um sentido real em que Deus não tem prazer em que o impenitente pereça, que ele desejou reunir todos os habitantes rebeldes de Jerusalém, e que ele tem compaixão de todas as pessoas. Meu alvo é mostrar que isto não é discurso ambíguo. Meu propósito não é defender a doutrina de que Deus escolhe incondicionalmente aqueles que ele salvará. Tentei fazer isso em outras obras, e outros já o fizeram mais extensivamente do que eu mesmo. Entretanto, tentarei formular um argumento plausível, no sentido de que, embora os textos citados antes possam realmente ser pilares para o amor universal de Deus e o seu desejo salvador universal, eles não são armas contra a eleição incondicional. 6. Identificando a maneira do querer de Deus. Afirmar a vontade de Deus de salvar todos e afirmar a eleição incondicional de alguns implica, pelo menos, que há duas vontades em Deus ou duas maneiras de querer. Significa que Deus decreta um estado de coisas, enquanto, também, deseja e ensina que um estado diferente de coisas deve acontecer. Esta distinção na maneira como Deus quer tem sido expressa de várias maneiras através dos séculos. Não é um artifício novo. Por exemplo, os teólogos têm falado de vontade soberana e vontade moral, vontade eficiente e vontade permissiva, vontade secreta e vontade revelada, vontade de decreto e vontade de preceito, vontade decretiva e vontade preceptiva, voluntas signi, vontade de sinal, e voluntas beneplaciti, vontade de bom prazer, etc. Crítica às duas vontades em Deus. Clark Pinnock se referiu com repúdio à noção excessivamente paradoxal de duas vontades divinas concernentes à salvação. 9. No livro editado de Pinnock, A Case for Arminius, 1. Argumento em favor de Armínio. Randall Basinger argumenta que se Deus decretou todos os eventos, então, as coisas não podem e não devem ser de alguma maneira diferentes do que elas são. 10. Em outras palavras, ele rejeita noção de que Deus poderia decretar que uma coisa fosse de uma maneira e ensinar que deveríamos agir para fazê-la de outra maneira. Basinger diz que é muito difícil conceber coerentemente um Deus em quem esta distinção realmente exista. 11. Na mesma obra, Fritz Guy argumenta que a revelação de Deus em Cristo produziu uma mudança de paradigma na maneira como devemos pensar sobre o amor de Deus, ou seja, mais fundamental do que
e anterior a justiça. Poder, esta mudança, ele diz, toma possível pensarmos sobre a vontade de Deus, como deleitar-se mais do que decidir. A vontade de Deus não é seu propósito soberano, que ele estabelece infalivelmente, e sim, antes, o desejo do amante pelo amado. A vontade de Deus é sua intenção e anseio geral, não o seu propósito eficaz. O Dr. Guy prossegue e diz, a parte de uma pressuposição de predestinação, torna-se evidente que a vontade de Deus deve sempre ser entendida em termos de intenção e desejo opostos a propósito soberano eficaz. Estas críticas não são novembro-as. Há 250 anos, Jonathan Edwards escreveu: os arminianos ridicularizam a distinção entre a vontade secreta e a vontade revelada de Deus, ou, expressando de maneira mais apropriada, a distinção entre o decreto e a lei de Deus, porque dizemos que ele pode decretar uma coisa e ordenar outra, e, assim, eles argumentam, nós afirmamos uma contradição em Deus, como se uma de suas vontades contradissesse a outra, norteada por textos e não por lógica. No entanto, apesar destas críticas, a distinção permanece, não por causa de uma dedução ou necessidade lógica ou teológica, e sim porque ela é inescapável nas Escrituras. O mais cuidadoso exegeta, que escreveu em Case for Arminianism, de Clark Pinnock, admite a existência de duas vontades em Deus, e Howard Marshall aplica seu dom exegético às epístolas pastorais, a respeito de Timóteo 2.4, ele disse: para evitarmos todas as concepções erradas, deveríamos deixar claro que o tato de que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas não significa necessariamente que todos responderão ao Evangelho e serão salvos. Certamente, termos de distinguir entre o que Deus gostaria de ver acontecendo e o que Ele quer realmente que aconteça, e ambas essas coisas podem ser referidas como vontade de Deus. A pergunta em debate não é se todos esses serão salvos, mas se Deus, em Cristo, tens provisão para a salvação de todos, contanto que crescem, sem limitar o escopo potencial da morte de Cristo apenas aqueles que Deus sabia que creriam. 14. Neste livro, gostaria de apoiar este ponto de Marshall. Certamente, temos de distinguir entre o que Deus gostaria de ver acontecendo e o que Ele quer realmente que aconteça, e ambas essas coisas podem ser referidas como vontade de Deus. Talvez o modo mais eficiente de fazermos isto é começarmos por focar a atenção na maneira como a Escritura retrata a Deus, querendo, em um sentido, algo que Ele desaprova em outro sentido. Em seguida, após notarmos algumas evidências bíblicas, podemos voltar e ponderar sobre como devemos entender isto em relação aos propósitos salvadores de Deus, a eleição divina e a vontade de Deus de que todos sejam salvos. Neste breve ensaio teológico, John Piper desenvolve um sólido argumento
bíblico em favor da compatibilidade entre a doutrina da eleição incondicional e o genuíno desejo e oferta de Deus para que todos sejam salvos. Dando sentido a esta relação aparentemente paradoxal, Piper explora o ensino bíblico sobre este difícil tema, de modo cuidadoso e gracioso, motivando todos os cristãos a proclamarem com paixão a livre oferta do Evangelho a todos os povos. John Piper foi pastor da Bethlehem Baptist Church em Minneapolis, nos Estados Unidos, por 33 anos. Atualmente, dedica-se à produção de livros, à pregação e ao ensino em vários países, através do ministério que preside, o Desiring God. Estudou teologia no Fuller Theological Seminary e obteve seu doutorado pela Universidade de Munique. Piper é autor de mais de 50 livros, vários deles publicados em português pela editora Fiel. É casado com Noel Piper, com quem tem 4 filhos. Fiel